Você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. É um canal de discussão de livros contemporâneos, interessantes, lançados em língua portuguesa, não só no Brasil. E nós temos 3 playlists de narrativas, de poesia e de estudos. Peço que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe, divulgue os nossos conteúdos aqui para os seus conhecidos. E hoje iremos falar do livro Um Dicionário do Contemporâneo. É um livro de ensaios sobre literatura, arte, teoria crítica. Ele foi escrito por 14 professoras e professores, sendo 4 pessoas na organização: a Célia Pedrosa, o Mário Câmara, o Jorge Wolff e a Diana Klinger, que está aqui conosco. O livro foi lançado pela editora UFMG, lá de Belo Horizonte. É um livro já de 2018 e tem 263 páginas. Quero te agradecer a presença, Diana. É um prazer te conhecer e contar com você aqui hoje. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite. Tá bom. Maravilha. O livro traz ao final, assim, né, as mini biografias dos especialistas e das especialistas aqui que compuseram os textos. E a Diana, ela é doutora em literatura comparada pela UERJ, ela é professora de teoria da literatura da Universidade Federal Fluminense, ela foi pesquisadora da FAPERJ, atualmente pesquisadora do CNPq, e já publicou, entre outros, né, os livros Escritas de Si, Escritas do Outro, Retorno do Autor e a Virada Etnográfica e Literatura e Ética, da Forma para a Força. Esse livro, gente, em Dicionário do Contemporâneo, um livro bastante peculiar, né? Ele tem como matéria determinadas feições do que se faz hoje no Brasil, na América Latina, particularmente, em artes e literatura, e traz uma discussão teórica a partir de alguns verbetes, sendo eles arquivo, comunidade, endereçamento, o contemporâneo, pós-autonomia e práticas inespecíficas. E, além desses 6 verbetes, a obra ainda traz uma apresentação que trata principalmente do contexto ali de ideação e realização do livro, destacando principalmente essa escrita coletiva sobre a qual iremos falar aqui também. E, ao fim, o livro ainda traz um pós-fácil do professor Raul Antelo, chamado Espaço-Tempo. A primeira questão, Diana, que eu te faço é sobre o título do livro, né? Me parece que há um desejo ali de rever algumas práticas analíticas de literatura e artes contemporâneas, se contrapondo a elas, né? E isso já aparece na segunda linha da apresentação do livro, quando se fala em insubordinação, insatisfação, inquietação, independência. E me parece também que há um desejo de se trabalhar, teoricamente, a partir de indícios. Tem um outro trechinho ali que eu selecionei que fala numa leitura e escritura indicial. Claro, então, assim, sem perspectiva de totalizar a discussão, né? Sem a ideia de completude e tal. Eu queria te pedir para comentar esses aspectos, né, que tratam dessa ideia de indicionário, ou seja, discutir um pouco o título e também tratar da gênese desse projeto, retomar um pouco aquilo que aparece ali na apresentação do livro, né, que é essa escrita coletiva, uma espécie de jogo de presença e ausência das autorias ali, né? Sim. Bom, são muitas questões. Acho que eu vou começar por essa última e chegar depois no título, porque o processo da escrita desse livro foi realmente peculiar e acho interessante contar um pouquinho dessa história. Na verdade, tudo surgiu por conta de um simpósio que a gente organizou num congresso do JALA, são as Jornadas de Literatura Andina e Latino-Americana, que é um congresso que acontece a cada 2 anos, e eu e a Célia Pedrosa, que temos
coordenamos um grupo de pesquisa, a gente propôs um tema para um simpósio naquele congresso, e o tema era políticas da literatura no contemporâneo, ou alguma coisa do tipo. Aham, E esse congresso aconteceu na cidade de Cali, na Colômbia, e foi bastante interessante porque foram vários dias, várias mesas que aconteceram ao longo de vários dias, em que os pesquisadores que estávamos em torno desse assunto fomos todos assistindo uns às mesas dos outros, né? Porque muitas vezes nesses congressos enormes a pessoa vai e escuta uma série de coisas de mesas diferentes, né? E não reencontra as pessoas, mas naquele a gente todos os dias a gente se reunia e escutávamos as mesas todas, né? E o que aconteceu foi que ao longo desses, sei lá, 3 dias que aconteceu o congresso, a gente foi se dando conta de que, apesar do que o tema que a gente tinha proposto era muito amplo e não fechava nenhuma questão muito específica, todas as falas, as comunicações acabavam estando muito relacionadas entre si, né? Dialogavam muito, apesar de que as pessoas, se bem a maioria nos conhecíamos de antes, mas não tínhamos um diálogo explícito, não tínhamos trabalhado previamente nessas comunicações, e, no entanto, havia como muitas convergências. E, sobretudo, a gente percebeu que o que havia era certos vocabulários que retornavam. Mesmo pensando objetos diversos, havia certas palavras que nem são exatamente as que estão, os verbetes, as entradas do dicionário, mas que havia uma série de conceitos que se repetiam, né? E então surgiu a ideia de aprofundar nesses conceitos. E foi a Florencia Garramunho, uma professora da Argentina que estava lá, que propôs, por que a gente então não escreve todo mundo junto sobre esses conceitos? Ainda a ideia de um livro estava longe, ainda era uma coisa, não era explícita, mas ela teve essa ideia de a gente parar para pensar não só naqueles objetos, mas também nos conceitos que a gente estava usando. E aí, a partir daí se deu início a esse processo que foi longo, porque implicou primeiro em discutir, quando surgiu essa ideia de sistematizar aquele, digamos assim, arcabouço teórico, primeiro discutir quais seriam, né, esses conceitos principais. Então, a gente releu todos os trabalhos e foi fazendo um levantamento. E depois, para simplificar um pouco, a dinâmica que a gente estabeleceu foi que a gente iria trabalhar em duplas, e cada dupla iria trabalhar em torno de uma série de conceitos, porque esses conceitos, na verdade, não são uma palavra, né? São digamos assim, uma constelação teórica de questões, né? Então, a pessoa as duplas trabalhavam em cima dessas constelações ou mini constelações e depois botavam esses textos para circular. Então, isso foi acontecendo ao longo de mais ou menos 1 ou 2 anos, né, em que a gente ia trocando e-mails, ia trocando esses textos, né, entre as duplas e depois para o resto, né. E depois teve mais um encontro, a gente sentiu a necessidade de ter um encontro para discutir presencialmente tudo isso. E depois desse encontro, em que, né, a gente releu cada um desses textos já focados na questão conceitual, né, e discutiu eles, né, ampliou eles e reembaralhou as cartas, porque nesse momento as duplas se refizeram, os conceitos mudaram de dupla e foram reescritos. Então, isso eu quero muito enfatizar, porque realmente foi uma escrita muito coletiva, não dá para dizer esse texto é meu, essa parte do texto é meu, já não, nada ficou em pé, digamos assim, do que era originalmente, tudo foi reescrito, passou para outra mão, foi rediscutido, reescrito, enfim, o que a gente tem é o resultado dessas muitas discussões, e, e de alguma forma a gente
entendia que essas palavras, esses vocabulários, que de alguma forma a gente teve que escolher para cada entrada do dicionário uma ideia, uma palavra-chave, né? Mas poderiam ser outras dentro dessa constelação, mas a gente entendeu que eram conceitos que eram recorrentes ou importantes para se entender esses objetos do contemporâneo que a gente estava lendo, e não só lendo, porque tem muito, sobretudo de artes plásticas, além de literatura. Mas a ideia de pensar um dicionário nos parecia, para começar, um pouco pretensiosa e, além do mais, um pouco arbitrário, né? Porque um dicionário supõe um pouco uma ideia de totalidade, né? De que ali Uhum, você é uma enciclopédia, né? Você encontra tudo que precisa. uhum, Então, de alguma forma, isso fazia um certo ruído, né? Porque certamente há escolhas ali feitas em função de um viés de leitura, né, que a gente entendeu que era pertinente. Então, um pouco vem por aí, um pouco vem pela ideia que também está na introdução do livro, a ideia de inutensílio de Leminski, e também alguns exemplos que a gente tinha, ou que estavam pairando, né, no nosso imaginário, como eu esqueci, não sei se é o dicionário mesmo que chama, é, o que Bataille foi publicando na revista Document, em que havia palavras que eram muito aleatórias que ele definia ali, né? E flores, não sei, de repente não havia uma sistematização, uma sistematicidade nisso. Ou até eu agora estou também esquecido de como ele chamou, mas o Deleuze também tem, numa entrevista feita com Claire Parnet, em que ela vai jogando palavras para ele ir definindo, né? E tudo isso que de alguma forma traz para nosso imaginário uma ideia de incompletude, e eu gostei também muito dessa ideia de indício, né, que você trouxe, porque é como se fosse uma pegada de uhum, o rastro, né, que também traz essa ideia de incompletude, no sentido de que é uma passagem por alguns conceitos, sem ter não só a pretensão de que esses sejam os conceitos, mas que essas definições deem conta da totalidade desses conceitos. Então, para essa tem uma importância grande no sentido de mostrar essa incompletude, né? Que é para a gente constitutiva, né, do próprio pensamento, não é uma falha, digamos assim, do nosso trabalho, e sim mais uma forma que a gente tem de entender esse pensamento que se faz e se refaz e está sempre em movimento e em trânsito. Então, um pouco essa é a ideia do título também. uhum. Perfeito. A gente estava discutindo aqui antes da gravação, né, sobre a Diana estava um pouco até preocupada de, claro, com certeza, eu também estaria, de estar falando em nome das outras pessoas aqui também, né? Eu cito dois dicionários feitos no Brasil recentemente, um dicionário de ciências sociais dos países oficiais de língua portuguesa, que também trabalha um pouco nessa perspectiva, mas cada um dos termos é assinado por um especialista especificamente, e saiu recentemente o Breve Dicionário das Literaturas Africanas, que tem essa ideia de breve também, mas que também traz um autor para cada um dos verbetes. E me parece que a grande ousadia do indicionário é justamente essa autoria borrada, né, de certo modo, que vocês trazem, e que eu suponho também, né, o processo deva provavelmente envolveu assim polêmicas, divergências, ainda que houvesse as convergências originais lá do congresso que você mencionou aí.
Então, essa escrita coletiva me parece assim que é uma prática da vanguarda também, né? Das vanguardas, de algumas das vanguardas, né? Tem essa característica. Você acha que tem esse livro tem essa característica de um texto de vanguarda e nesse sentido ele seria também uma espécie de manifesto teórico? Isso é interessante, eu acho, se eu não me engano, que alguma coisa dessa diz na introdução, de que o texto se situa entre a vanguarda e a instituição. No E eu final. está no final da introdução, né? E eu acho que vem muito por aí, por pensar esses procedimentos, a ideia de procedimento, que vem muito da vanguarda, né? O processo todo como tão importante quanto o resultado final e o produto, né? Mas também essa ideia de uma escrita coletiva que na nossa área, na área de letras, mas eu acho que nas ciências humanas, de forma geral também, a gente tem muito pouco uma escrita, porque na ciência, na biologia, nas ciências duras, a pesquisa se faz muito em equipe, né? Se precisa de uma equipe para produzir ciência, né? Pesquisa. E nós temos um modo de funcionamento nas áreas humanas que é muito individualista e, e muito, de alguma forma, também narcisista, né? Então, porque a lógica do individualismo não deixa de reproduzir a lógica das mídias, né? A lógica do mercado, a lógica do aparecer, né? Então, nesse caso, para a gente, a escrita coletiva era também uma tomada de posição que buscava também, de alguma forma, um questionamento com relação ao, a uma tendência muito produtivista, né, que a gente Uhum, vive no mundo acadêmico hoje, né, que é a de você somar pontinhos no lápis, né? uhum, Então, por exemplo, esse livro quase ninguém, a gente até consegue cadastrar no Lattes, mas não tem quase nenhum valor para somar nenhum ponto de produtividade, porque como você tem que dividir a autoria, né? Se você escreve em parceria com alguém, já você ganha metade dos pontos. Quando você escreve com 14 pessoas, então aquilo não vale praticamente nada, apesar de ter sido um trabalho de anos, né? Porque essa dimensão coletiva também dá um trabalho extra muito grande, né? Como você falou, muita discussão, divergência. Mas para a gente também. Então, isso era uma espécie assim, de manifesto e de militância, né? Não sei se manifesto, sim, mas sim um posicionamento claro, né? Digamos assim, de não deixar que essa lógica produtivista e essa lógica mercadológica nos limite, né? Poder dedicar tempo a discutir com os outros, a escrever com calma, a pensar junto, a trabalhar junto, né? E, e toda essa busca, de alguma forma, também é uma forma de reproduzir pela forma o que a gente estava discutindo conceitualmente, ou melhor, não reproduzir, mas fazer com que os conceitos nos atravessassem na prática também. Em que sentido? Que, por exemplo, um dos conceitos que a gente discute ali é o conceito de comunidade. E a gente busca todo um arcabouço teórico que pensa a comunidade não a partir da ideia de propriedade, do comum, né, daquilo que nos identifica, mas poder pensar também a comunidade a partir daquilo que não nos é próprio, que nos é impróprio, que não nos é comum. Então, quando você falava das divergências e tal, para a gente isso é importante que apareça, no sentido de não, digamos assim, para dizer de uma forma bem simplificada, tentar ultrapassar essa ideia de panelinha, né? Essa ideia de, a gente, todo mundo aqui está de acordo com tudo, né? Então, é claro que é um grupo reduzido e um grupo, né, de alguma forma aleatório, né, que se formou,
apesar da grande diversidade de procedência das pessoas, tinha pessoas da Argentina, tinha pessoas da Paraíba, do Rio de Janeiro, sei lá. Mas, mas a ideia, a gente tinha a ideia de que trabalhar junto fosse um desafio que incluísse o desacordo, que incluísse a não, digamos assim, coincidência e eu acho que isso é um exercício também para nós de letras, né, de abrir mão ou de desapegar do texto, né, porque a gente quando escreve um texto tem muita uma coisa assim muito ciúmes da autoria, né? A gente até aceitar modificações no texto e tal, né? Então a gente precisava de um desapego muito grande, porque a gente às vezes escrevia, e esse texto chegava na mão de outra pessoa e era completamente desfeito, né? E era completamente. Então, isso também é todo um exercício, né, eh, da gente poder desapegar dos egos, né, da, dos nossos, da nossa relação com o texto como algo narcísico. Hum. Então, é um pouco por aí, não sei se isso Pois responde é. essa. E apesar dessa escrita aí de 14 pessoas, né? O texto tem uma unidade, né? Assim, em termos de linguagem, eu acho que vocês conseguiram estabilizar a linguagem de forma que não ficasse muito, ainda que alguns exemplos sejam diferentes, e haja, por exemplo, um dos verbetes que é a discussão da pós-autonomia, que eu acho que talvez seja o tema ali mais controverso e que aceite mais divergências de interpretação, postulando desde o avanço no uso dessa noção até possíveis críticas a essa ideia de pós-autonomia, né? Talvez seja ali o tema que mais tenha gerado assim divergência, pelo que eu li aqui, me parece. Até o Raul Antelo também vai nessa linha de fazer uma discussão mais crítica da pós-autonomia. É isso, né? Ou não? Sim. Não, eu concordo com você. Realmente, esse conceito que ficou muito conhecido a partir de um texto de uma crítica argentina, a Josefina Ludmer, hum, acho que a partir de 2006, se eu não me engano, circulou muito no Brasil um texto dela em que ela, de alguma forma, militava a favor da ideia de depois autonomia, né, para a literatura, mas de fato é um conceito muito controvertido, que gerou muita polêmica e que não foi unanimemente aceito. E eu acho que a gente tentou de alguma forma também não aderir acriticamente ao conceito, mas trazer ele para a discussão também. E claro, o pós-fácil do Raul Antelo, ele é muito direcionado à discussão desse conceito e, e a pensar ele para além, né, do mais. É, porque na pós-autonomia para Josefina Ludmer estava relacionada a ideia de que a literatura contemporânea, de alguma forma, não respondia mais a critérios de elaboração da linguagem que eram típicos da literatura moderna e que faziam com que a literatura fosse um discurso que se diferenciasse dos outros, que digamos assim, que aquela coisa, né, bem adorniana mesmo, de pensar a literatura como algo, e a arte, né, como algo que se opõe à cultura. E ela vai dizer que no contemporâneo, na verdade, a escrita a gente não tem como, não tem mais critérios de valor, não tem mais critérios de diferenciação entre um texto literário e um não literário. Porém, para além dessa ideia, desse conceito, né, a gente via que em muitos autores contemporâneos o que acontecia era uma, vou falar entre aspas, contaminação entre o texto literário e a performance,
o texto literário e, eh, e a ideia de montagem, a ideia de colagem, a ideia de instalação. Então, eram outras também formas de não autonomia que não necessariamente vão na direção da questão do valor literário e que a gente poderia chamar de outras formas também, como também chamamos, práticas inespecíficas, porque isso também fala de um diálogo dos verbetes entre si, né? De alguma forma, todos esses conceitos, eles meio que vão se entretecendo, né? De alguma forma, dialogando entre si. Então, para a gente também não há muita distância entre a ideia de pós-autonomia e a ideia de prática inespecífica, como, como um tipo de escrita, né, que incorpora muitos dos procedimentos que eram mais típicos da arte contemporânea. A escultura em campo expandido, que é uma noção da Rosalind Krauss, que é trazida aqui, a ideia de uma estética de laboratório, que é uma noção de um crítico que é argentino, mas mora nos Estados Unidos, que é o Renato Ladaga, que ele pensa a escrita como se tornou, na verdade, laboratório de escrita, né? E é isso que acaba o texto como um procedimento, um processo de si mesmo, né? Que acaba mostrando, digamos assim, sua feitura. E vários conceitos que convergem com a ideia depois da autonomia, mas de fato, né, acho que esse é o conceito mais polêmico e é o mais acho que também de lá para cá a gente mesmo foi revendo, foi relendo, foi repensando, né? Muitas coisas se escreveram sobre a ideia depois da autonomia de lá para cá. Então, é, acho que isso aqui foi uma primeira tentativa de sistematização da discussão e não uma definição do que é a pós-autonomia. Eu diria isso. Sim, sim. Eu gostei muito do livro e por isso eu quis marcar essa conversa contigo, né? Porque aqui no canal a gente tem discutido alguns livros que se situam nessa esfera contemplada aqui, né, teoricamente. Por exemplo, umas semanas atrás eu conversei aqui com a Ieda Magri sobre o livro dela, Uma Exposição. Não sei se você conhece, é um livro que tem relato, que tem discussão teórica, que tem fotografia, né, que tem uma série que tem a escrita de si, tem de tudo ali, né, tem testemunho. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de situar determinados livros naqueles gêneros tradicionais, de romance, por exemplo, né? Ou um outro livro que me ocorre aqui, do Evandro Nascimento. Também Sim, o livro mais recente dele é um livro que combina poesia, narrativa, testemunho, caligrafia, artes visuais. Então, ler o dicionário do contemporâneo me ajudou um pouco a pensar essa, às vezes, pressa que eu tenho de situar esses textos num determinado escaninho ali, numa determinada caixa, né, que o defina de modo mais taxativo, né? E isso, eu acho que o indicionário abre um pouco essa perspectiva. Uma outra questão, Diana, que eu queria te fazer, que é o seguinte: e aí é um pouco, talvez, um posicionamento mais crítico meu, né, que o indicionário, ele traz, assim, de um modo, talvez, um tanto taxativo, uma perspectiva de ruptura entre o moderno e o contemporâneo. E aí, nesse sentido, vocês evitam, por exemplo, a noção de pós-moderno, que há uma discussão crítica ali a respeito dessa noção, mas a ideia de ruptura com o moderno aparece em todos os verbetes. Seria isso mesmo? A gente pode dar o moderno como finalizado e uma segunda questão. Como isso pode ser pensado num contexto periférico latino-americano como o nosso, no qual talvez a experiência de modernidade tem características peculiares, talvez até poderíamos pensar a modernidade como uma ideia fora do lugar, aqui entre aspas,
que você poderia me ajudar assim a pensar? Primeiro, o moderno pode ser dado como finalizado? Segundo, ah, como pensar o moderno no nosso contexto aqui, né? E o fim do moderno, que talvez não tenha sequer acontecido plenamente na América Latina. Eu acho que é uma ótima questão que você está levantando. É, esse é um dos casos em que eu menos me sinto confortável para falar em nome do grupo, porque até agora o que eu fiz foi mais uma narrativa do que de fato aconteceu e tal, ou de nossas conversas. Eu não lembro explicitamente, provavelmente tenha sido uma questão que a gente discutiu. Esse livro, como eu falei, levou alguns anos para ser produzido e outros para ser publicado, então as discussões também já são estão um pouco longe para mim na memória, né? Mas então eu, na verdade, teria que responder mais por mim, porque é, e não em nome do coletivo, que não existe como coletivo, também é importante dizer isso. Essas pessoas nós juntamos para fazer esse livro, e somos pessoas que normalmente, com a maioria dessas, temos um certo contato, mas não é um grupo, Uhum. é, e não continuamos trabalhando juntos. É, mas eu acho que a questão é muito relevante e eu acho que a gente não teve a intenção de colocar como ruptura entre o moderno e o contemporâneo. Até porque a gente... Mas pode ser que isso tenha ficado desse jeito, não estou negando. Estou dizendo que talvez isso foi um efeito colateral não intencional das discussões, né, de pensar, focar tanto na ideia de contemporâneo, né, que parecia que o contemporâneo fosse alguma coisa que rompesse com o moderno. E, na verdade, eu acho que o que acontece é que nós estávamos o tempo inteiro usando a ideia de contemporâneo muito a partir da ideia do anacronismo, que é uma ideia que vem a partir de vários autores, mas sobretudo de Agamben, e seu famosíssimo e citado texto O que é o Contemporâneo, né? Então, a ideia do anacronismo, de alguma forma, nos ajudava a pensar o contemporâneo justamente como aquilo que não fosse um corte, né? Que não fosse um lugar de chegada após uma linha de tempo, né? Direcionada na direção de uma certa evolução, claro, né? E a gente também estava muito pensando, por exemplo, no verbete de arquivo, a gente discutiu a partir do Aby Warburg, e Warburg pensava a ideia de arte contemporânea muito dessa forma também anacrônica, no sentido de poder pensar juntos objetos que pertencessem a momentos históricos diferentes. Então, talvez seja um, não sei se dizer exatamente uma falha, mas talvez seja, como eu disse, um efeito indesejado, essa ideia de pensar que o contemporâneo é um corte com o passado. A gente não entende, ou eu acho que a gente não entenderia dessa forma, mas sim a partir desses cruzamentos, né, o contemporâneo como também uma série de retomadas e, e de e de entrecruzamento de tempos. Agora, como pensar isso a partir do periférico, né? Que é uma grande questão, né? Como pensar a modernidade na periferia e, sobretudo, no momento em que essas ideias, apesar de a gente poder manter a ideia de periferia, né? Por outro lado, um momento de circulação e de fluxos que bastante diferente do que seria talvez um século atrás. Ai, desculpa, aqui está uma interferência do meu cachorro. Uhum. Então, então
É, eu não sei se eu conseguiria responder como entender o contemporâneo a partir da América Latina, a partir do periférico, né? Porque, de alguma forma, a nossa ideia sempre foi esse diálogo latino-americano, mas não necessariamente entendendo também ele como alguma coisa, esses autores como algo especificamente latino-americano. Tanto é que toda a nossa teoria está atravessada por teóricos que, sobretudo, são que são de diversas procedências. Nesse sentido, a gente também não discutiu especificamente o pós-colonial, digamos assim, a descolonização da teoria. Essas eu acho que, apesar do lapso de tempo curto, mas ainda não eram coisas que estavam tão no horizonte como estão hoje, que provavelmente seria, com certeza, um conceito a ser discutido, né? Mas naquele momento nós fizemos esses entrecruzamentos de pensar a partir de ideias do contemporâneo e, e do pós-autônomo, que na verdade eram ideias que circulavam e que circulam. Por exemplo, essa noção de pós-autonomia da Josefina Ludmer, ela vem muito atravessada pelos debates italianos, especialmente do Antônio Negri, Michael Hart, que estão também no horizonte de todas essas discussões, como a discussão de comunidade. É o momento em que a gente estava começando essas discussões, que era o momento das manifestações aqui no Brasil, dos movimentos Occupy, com o mundo afora, né? E tudo Uhum, isso atravessava muito a nossa discussão. Então, de alguma forma, uma ideia de contemporâneo estava atravessada também por uma ideia de outros modos de pensar o sujeito político, de outros modos, porque essa ideia da multidão, que é a discussão do Negri e do Hart, trazia também essa ideia de horizontalidade, de anonimato, de não hierarquização, né? Que são esses movimentos, do jeito que aconteciam esses movimentos naquele momento, né? Enfim, não sei se estou fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que o contemporâneo nos atravessou um pouco por ali, e não tanto no sentido de pensar essa é a arte contemporânea e é uma arte que se diferencia da arte moderna, que também levaria a toda uma discussão, o que é moderno, né? uhum, uhum. Sim, você mencionou há pouco aí outras perspectivas que surgiram, né, ou que ganharam mais relevância mais recentemente. Afinal, a gente está falando de um livro de 2018 com um projeto que tem mais de 10 anos, pelo menos, né, e tem muitos temas bastante evidentes na arte contemporânea ou na literatura que o indicionário não contempla diretamente, claro. Por exemplo, essa ideia das identidades como critério de valor na literatura, no cinema, na produção cultural. Mas ainda eu acho que há essa discussão indireta, né? Pelo menos ali nos vários verbetes, né? Talvez discutindo a escrita coletiva, a ideia do viver junto, a sugestão do hibridismo que aparece ali também. E claro que você, Diana, não tem mandato aqui para falar em nome dos outros colegas, mas o que é que te parece, assim, 5 anos depois da edição do livro e pelo menos 11 anos depois do início do projeto, que seria talvez passível de alguma mudança, alguma revisão, o que ficou de fora dessa discussão? Você acabou de mencionar a discussão decolonial, o que a gente poderia pensar, talvez? Algo que tenha ficado de fora ou que teria o que mudou? Está mudando muito rapidamente o nosso objeto de discussão, né? Sim. Você Então, você acha que tem alguma coisa assim que teria ficado de fora? não, fato, né, que a gente está mudando muito rapidamente. Eu sinto uma necessidade como professora de ficar atualizando nos programas de teoria todos os semestres,
porque e você olha um programa de 5 anos atrás e é muito diferente do que a gente ensina hoje, porque a gente, eu acho que do ponto de vista teórico, na universidade em geral, a gente tem tido muito uma noção justamente autonomista, formalista, né, da literatura, a literatura como um discurso, né, com suas especificidades, né, e, e tem deixado de fora, né, uma série de questões que hoje se tornaram mais urgentes. Eu acho que você já mencionou a questão identitária, a questão pós-colonial, são coisas que é claro que toda a teoria pós-colonial é dos anos, pelo menos dos anos 90, não nos escapava que estava essa discussão no horizonte, né? Uma das referências para a gente importante é o Silviano Santiago e a noção de entrelugar, que já estava inserida nessa discussão do que é um pensamento da periferia, sobre a periferia e da periferia, eh, e de como se pensar em relação a esses conceitos do centro e tal, toda a noção de desconstrução que atravessa o dicionário. Porém, para a gente não era não era o foco naquele momento e provavelmente hoje em dia seria quase incontornável essa questão, né? Mas eu fico também com essa ideia do anacronismo que eu estava dizendo, porque é, às vezes também eu não estou dizendo que essa discussão decolonial seja uma moda, nem a questão identitária. Porém, é uma tendência forte, né? E, e também é importante como pensar, né, para além do que está mais em evidência, para além do que está, ou como inserir isso dentro de uma discussão talvez mais ampla. Acho que seria um grande desafio, mas provavelmente esse tipo de questões teriam que entrar um pouco mais explicitamente. É o Eu caso de acho que evitar o presentismo, né? Evitar o presentismo, que aparece, uma das discussões ali muito que aparecem em alguns dos textos, né? sim, evitar o presentismo, quando a gente está falando do contemporâneo, é toda uma questão, né? É complicado, né? É, eu acho que também essa questão entrou um pouco lateralmente quando a gente discute a ideia de arquivo, né? E a ideia de intervenção no arquivo, né? Por exemplo, com o trabalho da Rosângela Renault, o trabalho de Bruno Ramos, alguns artistas que vêm fazendo intervenção no arquivo, e eu penso que isso, de alguma forma, também é uma forma de reler o passado, reler, né, a partir do presente, com um viés, né, de tentar pensar questões do contemporâneo, como são essas questões de quem é esse nós nacional, né, que é, de alguma forma, também posto em questão quando a gente fala em comunidade, quando a gente fala em uma comunidade que não tem uma homogeneidade. Então, de alguma forma, essas questões entraram, mas entraram lateralmente. Uhum. E, mas eu, assim, eu não sei se, eu não acho que isso tire validade à discussão. Eu acho que teria como acrescentar mais, talvez uma segunda edição do dicionário com outros conceitos, mas muitos deles continuam sendo muito discutidos, né? Aham. Ah, eu acho difícil. É, pensar esse projeto novamente, né? É um evento, né? Uma É, performance também, no fim das contas, né? sim. Não, de fato, foi uma brincadeira, acho muito difícil, duvido que as pessoas tenham fôlego para outra, que tenhamos, né? Mas é verdade, sim, que para mim ficou muito como uma experiência que muito marcante e que eu tentei reproduzir em outra escala, em alguns outros momentos, né? Escrevendo com mais uma pessoa, escrevendo com alguém, né? Porque eu acho que como prática e como deslocamento de certos certos mecanismos que a gente
quase que são vícios da nossa profissão, isso, né, da autoria, do certo narcisismo, contexto e tal, eu acho que isso é válido e é reproducível. Não precisa, novamente, precisamos encontrar, juntar 14 pessoas, mas buscar-se práticas, né, que de alguma forma sejam formas genuínas de troca e de convívio acadêmico e, e profissional, e intelectual e também pessoal, mas sobretudo, né, de poder haver trocas que não sejam primeiro que não sejam circunstanciais, porque muitas vezes é isso, a gente vai num congresso, fica uma semana ali, vê um monte de coisa, volta e nunca Uhum. mais. E depois esse exercício, né, de reescrever o texto do outro, de abrir mão da sua autoria, do seu estilo, das suas opções, né? Enfim, uma série abrir mão do seu lápis, né, da contabilização daquele trabalho. Então, É, assim, eu lendo o livro, né, assim, me ocorreram várias questões a respeito desse próprio trabalho que eu faço aqui. Com a minha companheira, a professora Ana Beatriz Brau, a gente criou esse canal aqui tem quase um ano, e a gente queria um canal de conversas, mas que não fosse um canal de crítica exatamente, que não fosse também aquele milhão de canais que existem de resenhas, né? E a gente queria essa interlocução, ou seja, essa leitura que a gente faz dos livros e uma espécie de reescritura por parte das autoras e dos autores, né? E isso, o livro, essa ideia de como escrever em colaboração para a gente é muito importante, porque no fim das contas a gente está fazendo aqui, na experiência do canal, convergir escritura e leitura também. Por isso me interessou muito o verbete arquivo. Essa é uma palavra que a gente usa aqui, né? E de fato a gente não usa essa ideia como um depósito de entrevistas, e sim como essa interação entre quem escreve e nós que lemos os textos, né? A ideia sempre foi democratizar o máximo possível as nossas experiências de leitura e as experiências de escrita. Tem muitos dos autores que trazem aqui espécies de oficina de escrita, no fim das contas, comentando os seus textos. Só que tem um paradoxo, Diana, que é o seguinte: a gente está fazendo isso numa plataforma que é algo da ponta do capitalismo contemporâneo, que é baseada no algoritmo, que é baseada na quantificação, no consumo rápido, inclusive, né? E no descarte, portanto, e que também pode ser um espaço de fundamentalismo, de discurso de ódio, de dominação, que é algo que acontece muito aqui. Aquela lógica do arconte, né? Que é o que se discute lá no verbete do arquivo, né? Como é que você vê essas experiências, como a do livro, por exemplo, né, que são experiências bárbaras? Você já falou bastante disso, da questão do Lattes, por exemplo, né, que são bárbaras, como vocês chamam, que são insubordinadas, atuando nesse espaço, por exemplo, das universidades, que também são espaços de controle, né, que também são espaços de reiteração, né? Esse mas embate, esse paradoxo, né? mas eu acho que esse paradoxo é justamente o que é mais interessante, porque são esses os espaços que a gente tem, são esses os espaços que a gente tem que disputar, né? Uhum. Então, não adianta, eu acho que esse paradoxo é constitutivo do nosso trabalho e que bom que a gente possa, né, de dentro desses espaços, né, abrir outras possibilidades, outros caminhos. E eu acho que não adianta a gente querer recusar esses espaços, né? Escuto muito por aí, academia é isso, academia é aquilo, né? Academia é fechada, academia. E escuto isso às vezes muito dos meus colegas e de outras pessoas que estão na academia. Então eu digo sempre, né? A academia somos nós e somos nós que temos as possibilidades de transformar.
de dentro desses espaços, sem pensar em coisas utópicas né, a gente não vai acabar com o Lattes, nem tem essa pretensão, nem tem esse desejo, provavelmente. Mas como é que a gente pode trabalhar também sem se deixar absorver absolutamente, completamente por essa lógica, né? E eu acho que o trabalho que vocês fazem vai muito também nesse sentido. Estar nas plataformas visíveis interessa. É claro que é isso que interessa. Agora, como você, né? Como você usa a plataforma e como você é, dribla certas lógicas é o mais interessante. Então, eu vejo o paradoxo, mas não vejo como um problema, eu vejo como, né, como Deleuze falava, não existe fora do sistema, o que existem são linhas de fuga de dentro do sistema, e essas linhas estão sempre, né, porque assim como não existe um fora da linguagem, né, a gente não tem como fugir das estruturas que nos estruturam, que nós, né, que estruturam também nossa vida material e prática. Então, para mim, não se trata de pensar, vamos revolucionar tudo, vamos acabar com isso, acabar com aquilo, né? Se trata de tentar pensar práticas que não sejam significativas e significantes, né? E que é, possam, se não fugir, pelo menos driblar alguns constrangimentos. Por exemplo, da produtividade, que a gente, todos nós, que depois de fazer isso e antes, continuamos fazendo nossos artigos e somando pontinhos no lápis. Então, ninguém aqui está, né, botando bomba, só estamos dizendo, bom, mas podemos parar e também trabalhar de outra forma, e de uma forma que seja importante para nós, independente de que isso seja contabilizado, né, ou não. Sim. Então, eu vejo um pouco por aí. Uhum. Sim. Eu só queria dizer, gente, que está assistindo, né, para você que está assistindo, que a gente está falando aqui de teoria, mas é um livro que é repleto de discussões a partir de matérias específicas, livros, poemas, obras de artes visuais, de instalações, de performances, de, de tudo que a gente possa imaginar no âmbito da cultura, que interagem e que a partir dessas obras é que se faz também o questionamento teórico, né? Não é uma teoria que se faz em abstrato, em momento algum, então é muito importante frisar isso daí também, né? Porque às vezes a nossa conversa pode passar essa ideia de que o livro não tenha essa discussão com as obras. Eu acho que isso é um dos grandes aspectos interessantes aqui do livro em Dicionário do Contemporâneo. Tem uma coisa que é o seguinte, Diana, que é a questão da teoria, né? Eu estou falando aqui disso justamente para pensar essa pergunta, que é quase uma pergunta final aqui, que é o lugar da teoria hoje na sala de aula, né? No nosso caso aqui nos cursos de letras, mas a gente poderia pensar também nas ciências humanas em geral, assim. Como falar de teoria em sala de aula hoje, né? Principalmente para um público que tem chegado às universidades e no curso de letras, isso é bastante evidente, cada vez mais sem um repertório de leituras, né? Então, a partir da tua experiência enquanto professora, o que que você poderia dizer sobre o lugar da teoria hoje nos cursos de letras? É claro que aí a gente sai um pouco do livro aqui, mas seria mais Eu ou menos. falando do meu lugar, do meu ponto de vista, eu primeiro que eu acabo não fazendo uma grande distinção entre, é um pouco forçado, exagerado, eu sei, mas eu não faço uma grande distinção entre a teoria e, e as obras literárias em si, porque é, porque muitas obras teóricas têm um caráter ensaístico, literário, e muitas obras literárias têm um caráter teórico no sentido de que coloca muitas questões, coloca muitas, problematizam muitas coisas.
E então acaba sendo um diálogo que é muito fluido. Mas eu gosto de uma coisa, você o tempo inteiro se referia à teoria e não à teoria da literatura. Eu acho isso muito legal, porque porque eu de alguma forma também penso que a teoria ela pode, talvez por essa interpenetração com a literatura, ela pode independer da literatura. Não acho que a pessoa tenha que ter primeiro um repertório literário para depois poder pensar na teoria da literatura, e sim a teoria entrar num diálogo, né, diretamente. É, é claro que nossos objetos, afinal de contas, são obras literárias e cada vez mais também obras de artes visuais, como no dicionário que tem muito disso, né? Mas eu vejo a teoria como uma coisa que não se refere necessariamente aos objetos, que ultrapassa essa questão. E você mencionou aqui alguns dicionários que saíram recentemente, e eu fiquei pensando também em outro que foi organizado recentemente por um colega meu da UF, que é o José Luiz Jobim, que organizou dois livros recentemente que são Novas Palavras da Crítica. Tem dois volumes, né? E se você vai olhar os conceitos que aparecem ali, são muito diversos, digamos assim, já não são palavras muito específicas, como era talvez um dicionário de teoria há 40 anos atrás, né? Pensando questões específicas de narrador, de autor, etc. Então, são as questões da teoria hoje em dia são tão amplas que vão de pensar a relação natureza e cultura, a pensar questões de identidade, a pensar questões geopolíticas, né? Então, a ideia é um pouco de que, para mim, né, de que a teoria assumiu um pouco o lugar das ciências humanas de forma geral, né? Então, voltando ao que dizia no início, eu acho que não há necessidade de um repertório prévio. E uma das experiências para mim mais gratificantes da sala de aula tem sido escutar dos alunos. Depois das aulas de teoria eu comecei a olhar para o mundo de outra forma. Eles não falam comecei a ler literatura de outra forma. Isso aconteceu mais de uma vez. Comecei a olhar para o mundo de outra forma. E eu acho que um pouco a teoria está nesse lugar, né? Eu sou um pouco pretensioso, eu sei. Mas como a gente é atravessado pelas questões que nos atravessam como seres humanos, né? É, a teoria um pouco tem sido esse lugar para mim de pensar no mundo que a gente está situado, de pensar a economia, a política, a identidade, e, e não só questões específicas da arte e da literatura. Então, bem, eu sou suspeita, né, como professora de teoria, mas para mim a teoria tem sido muito esse lugar do pensamento de uma forma ampla, né? O pensamento, talvez confundindo um pouco com a filosofia. Qual é a Uhum. questão da filosofia? Né? São as questões, né, que nos atravessam. E eu penso muito a literatura, a teoria da literatura, a teoria desde esse lugar. Maravilha. Acho que é isso, assim. Por exemplo, né, só para mencionar aqui, esse verbete de comunidade, de discussão de comunidade, me interessa muito diretamente por conta da minha área de pesquisa, que são as literaturas africanas, e que basicamente, né, se erigiram essas discussões a partir da ideia de comunidade linguística, por exemplo, e que hoje é algo bastante questionável. Então, assim, o verbete de comunidade aqui me serve muito para pensar essas relações, Brasil e países africanos, não só os de língua portuguesa, saindo um pouco dessa ideia de comunidade, que é uma ideia muito política também, e que tem o centro na lusofonia, né?
sair um pouco dessa ideia, eu acho que esse indicionário serve para muitas discussões no âmbito das literaturas, das artes visuais e etc., da filosofia, porque ele traz muita discussão filosófica e política. Então, gostei muito dessa experiência de ler esse livro, que é um livro que eu adquiri recentemente lá na Abralic, como eu te falei. Maravilha, Diana. Assim, gostei muito da discussão. A gente tem aqui mais ou menos um tempo, assim, eu procuro não me estender muito mais que uma hora, para também não nos cansar e também não cansar quem está assistindo aqui. Claro. Mas esse livro ele foi traduzido, né? Recentemente, você mencionou. Sim, teve duas pessoas da Argentina que nos procuraram com o livro já pronto, claro, né? Que são, na verdade, foi a Verônica Luna, que é a editora, e ela procurou um grupo. Isso foi interessante, né? Porque ela chamou um grupo de três tradutoras, né? Que são a Guilhermina Torres, a Samantha Rodrigues e a Lucia Gonçalves, e as três trabalharam juntas na tradução. Foi editado nessa editora de La Plata, La Luna, e foi interessante também porque foi um processo de bastante diálogo com as que eu acho que não é tão também corrente, né? Que haja esse diálogo, quase que foi uma revisão do dicionário, né? Por ocasião da tradução, e foi uma tradução coletiva também, né? Então foi todo um processo também bastante interessante, no qual também a gente teve algumas foi um pouquinho trabalho de edição, pouca coisa, mas houve alguma edição dos textos, né? Uhum. Mas foi uma ocasião também de repensar e tal. Claro que a gente, inclusive eu me lembro que eu fiz essa revisão junto com o Mário Câmara, que é outro dos organizadores, além da Célia Pedrosa e do Jorge Wolff, que deveria estar aqui, mas teve um problema até técnico que não permitiu. Mas isso também para mim, bom, eu ia falar, só que eu fiz essa revisão com o Mário e na troca de mensagens a gente chegou a falar, a gente deveria reescrever o livro, né? Porque é, é aquela coisa, né? O Borges falava que a gente publica para parar de corrigir, né? Então, quando Uhum. você entra numa tradução do próprio livro, aí você está de novo revisando, querendo corrigir ou mudar e tal. E é isso, ainda bem, né? Porque a gente está entendendo que os conceitos são móveis, não são estáticos, não, né? Então, ainda bem que a gente já está com vontade de reescrever, que não é uma coisa que a gente vai fazer. Mas uma coisa que eu queria, sim, chamar a atenção de que dos quatro organizadores que eu falei, que aparece ao contrário, né? O Mário, a Célia, o Joca e eu, na verdade, somos os quatro que assumimos a tarefa um pouco de um pouco mais burocrática, mas, na verdade, de organizar aquele material todo. Mas, Sim. na verdade, isso não tem a mesma função que os organizadores de um livro, né, em que cada texto seja de autoria individual, né? Então a gente só, na verdade, pegou aquilo tudo, organizou e deu cara de livro, etc., né? Mas realmente, se eu puder, já que temos uns minutos, eu gostaria de mencionar as outras pessoas também, Claro, por favor. que foram o Antônio Andrade, o Antônio Carlos Santos, a Ariadne Costa, a Florência Garramunho, a Luciana Di Leone, o Vander Melo Miranda, o Rafael Gutierrez, o Reinaldo Marques, a Paloma Vidal, e depois se somou o Raul Antelo, que assistiu, digamos assim, que participou das nossas discussões e escreveu o pós-fácil. Que é o Então, único texto assinado, no fim das contas, né? o único texto assinado e ele não participou dos outros. Na verdade, a gente pediu para ele escrever esse pós-fácil
E foi interessante porque ele estava, um dos encontros foi em Santa Catarina e ele participou desse encontro, sempre com, né, ele é uma grande inspiração para todos nós, né? Eu acho que depois disso eu publiquei junto com Mário Câmara um livro em homenagem a ele, que também tem pesquisadores de vários países, mas é outra coisa, né? São textos assinados então eu de alguma forma não sou grande mestre e ele escreveu o pós-fácil, onde ele faz também, como você já falou, né, também uma intervenção crítica do livro. Então, é muito interessante, porque ele, enfim, ele faz já uma leitura do livro, não é uma Sim, apresentação do livro, né? Ele já faz uma intervenção ali, como não podia ser de outra forma, se tratando dele, né? claro. E muito exigente, né? Sim, Exige muito de quem lê também, no fim das contas, é. esse texto. E claro, você falou aí agora de reescrita, de certo modo a nossa conversa também é um pouco uma reescrita aqui, né? Assim, ainda que você seja um ente individual, uma co-participante aqui da obra, né? Mas de algum modo colocar essa obra em discussão é sempre também reescrevê-la, né? E abrir o arquivo que é essa obra no fim das contas, né? Para as minhas intervenções mesmo e para as reflexões de quem estiver nos assistindo aqui, com certeza. Então, Diana, assim, claro, assim, eu entrei em contato com você, né? A gente poderia ter todo mundo aqui e foi ótimo que você tenha lido, né, os nomes de todas e todos os participantes do livro, que ficou muito legal. Então é isso, Diana. Queria te agradecer. A gente conversou hoje com a Diana Klinger aqui sobre o Indicionário do Contemporâneo. Esse livro eu deixo sempre na descrição do vídeo um link para as pessoas adquirirem a obra. E quero te agradecer. Foi uma conversa muito interessante, muito joia. Eu que te agradeço, Ricardo, e obrigada mesmo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. Tá em processo. Legal. Então, gente, até semana que vem com mais outro livro. Abraço.